Eu e o Danilo nos conhecemos em um evento que teve na igreja que nossos pais frequentavam. Eu não fazia parte dessa igreja, ele também não, mas de vez em quando eu ia com os meus pais. Nesse dia que eu vi o Danilo, eu até criei um certo interesse em visitar mais esse lugar, confesso. E o mais incrível era que a minha mãe conhecia a mãe do Danilo, coisa de vista, aquela amizade de igreja. E com isso, a minha mãe me apresentou para eles e eu comecei uma amizade com o Danilo. Ele me parecia ser um homem direito. Na época, 23 anos, eu com 21. Os pais bem protetores, uma mãe bem coruja, que eu até já pensei que seria a minha sogra. Dito e certo, começamos a namorar, a família ficou toda muito animada, torcendo pela gente. E depois de 8 meses de namoro, o Danilo me pediu em casamento. Foi tudo assim, muito rápido, mas por nossas famílias, nós decidimos fazer tudo muito certinho. E outra, eu ainda era virgem e nunca havia me deitado com ninguém antes do casamento. Casamos e tudo parecia perfeito. O Danilo pareceu ser um marido sensacional, eu já o via como um pai incrível e eu estava muito feliz. Tivemos a nossa primeira noite de amor, meu esposo muito calmo, muito paciente. Ele fez com que a minha primeira vez não fosse tão sofrida como normalmente é. E eu acabei viciando. E a gente fazia isso praticamente todos os dias. Claro que isso não durou muito, foi só no início do casamento. Ele começou a trabalhar, eu também. Nós já tínhamos uma casinha que nós alugamos, estava toda arrumadinha. Os nossos pais ajudaram bastante. E a vida estava seguindo o rumo que eu imaginei e era tudo certinho, estava tudo bem. Com 1 ano de casamento, o Danilo, ele começou a aprontar. Esse homem saía do trabalho e sumia. Eu ligava, ele não me atendia. Eu comecei a pegar alguns sinais que me levaram a acreditar que ele estava me traindo e até esse momento eu não havia flagrado nada. Ele sempre negou, mas ele estava distante, ele estava mudando. Eu comecei a ficar cansada. Aquele marido prestativo, carinhoso, parecia que não existia mais. Eu fui empurrando com a barriga, fui fazendo o meu melhor, conversei até com a minha sogra, que conversou com ele, e nada mudou. Quando completamos 2 anos de casamento, eu cheguei no meu limite. O Danilo, ele esqueceu da nossa data de aniversário de casamento e foi curtir com os amigos. E eu acabei tendo que ir buscá-lo no bar, bêbado. Para mim foi o limite, fora que estávamos brigando demais. Fui para a casa da minha mãe. Quando esse homem despertou e entendeu a burrada que ele havia feito, ele foi, junto com minha sogra e meu sogro, atrás de mim na casa da sogra dele. Com todos eles na casa da minha mãe, foi aquele zum zum zum. Um falava daqui, outro falava dali, a minha sogra me explicando que casamento tem certas dificuldades sim, mas que eu não posso simplesmente sair de casa e jogar tudo para trás. O Danilo parou na minha frente, olhou nos meus olhos, se ajoelhou e prometeu mudar, dizendo que a partir daquele dia ele seria como eu gostaria que ele fosse. Ele seria um homem de família, ele ia esquecer essas amizades erradas, a bebedeira, a farra, porque a vida dele até então era só sair para curtir como um solteiro e me deixar sozinha dentro de casa. Eu senti uma verdade no olhar dele e com isso todos me convenceram a dar mais uma chance para o meu esposo. Voltamos a viver juntos, eu voltei para minha casa. E por alguns meses, o Danilo realmente estava me reconquistando. Não saía mais de casa sem mim, era trabalho, casa, casa, trabalho, não bebia mais, não tinha mais aquele palavreado que ele aprendeu com certos amigos que eu achava terrível.
Era um homem que eu não via mais nas redes sociais curtindo fotos de mulheres peladas, essas coisas. Ele conseguiu me enganar, porque era tudo uma farsa. Depois de 6 meses, olha o antigo Danilo ali de novo. Começamos a brigar todos os dias. O Danilo, ele estava me tirando do sério. Era um homem que não me respeitava mais. Ele ficou fora de casa durante 2 dias, uma certa vez. Eu igual uma louca, sem saber onde esse homem estava. E ele estava curtindo com vadias, com amigos, só Deus sabe onde. E eu desesperada, achando que esse homem estava até morto. E quando ele voltou para casa com a maior cara de pau, me inventou uma história fuleira que só muito idiota para acreditar, achando ele que ele iria me ganhar, me enganar mais uma vez. Só que dessa vez eu quis ser mais esperta do que ele. Eu fiz de conta que eu tinha acreditado e eu comecei a investigar. Nesse momento eu tinha certeza que ele tinha alguém. Ele tinha um amante, com certeza. A mulher sente. Ele não me procurava mais. Ele não queria nem mais me beijar. Ele não queria acabar o casamento por causa dos pais, provavelmente, mas também não dava atenção à sua esposa. Eu comecei a me sentir péssima. Minha autoestima começou a cair. Eu queria ser amada, desejada. E o meu marido não estava nem aí para mim. Fora que ele nem disfarçava mais. Muitas vezes rindo no celular, ia para o banheiro, ficava horas lá dentro, de madrugada saía da cama para fazer ligações misteriosas. E eu investiguei. Até que um dia eu consegui ter acesso ao celular dele. E eu peguei umas conversas que ficou nítido para mim que aquela ali era a amante dele. E quando eu fui pesquisar por essa mulher, que, por incrível que pareça, morava na mesma rua que a gente, essa mulher era casada com 2 filhos. O marido, um segurança do bairro, que trabalhava o dia todo igual um louco. E ela colocava o meu marido lá dentro para colocar chifres em mim e no próprio marido. Imagina se eu aguento a situação dessa. Pois, quando eu descobri, levou alguns dias para eu conseguir ter todas essas informações. Eu cacei o marido dela. Consegui encontrar esse homem e conversei com ele pessoalmente. Contei tudo o que estava acontecendo, que a mulher dele era uma pilantra, o meu marido era um vagabundo e que a gente tinha que desmascará-los porque estávamos parecendo 2 palhaços em meio a tudo isso. Esse homem ficou pirado. Um homem grande, forte, segurança. Imagina, e o meu marido, coitado, todo franzino, todo magrinho, sabe? Fraquinho, que não sabe nem como é que briga. Eu disse, agora ele vai ter o dele. Não contei pra ninguém. Não contei pra minha mãe, porque se eu falasse pra minha mãe, ela iria contar pra minha sogra que iria acabar com tudo isso. Pois, um certo dia, o marido disse para a esposa dele, a mulher que estava ficando com meu marido, que ele iria sair cedo, só chegaria muito tarde, que ele iria fazer rondas em algumas escolas, muito longe lá do bairro. Uma historinha fuleira que ela acreditou. E foi justamente nesse dia que o meu marido, como de costume, sumiu. Não atendia meu celular, não dizia para onde ia, não voltava para casa nem para almoçar. Ele simplesmente saía e eu ficava em casa igual uma tonta, tomando chifres. Me encontrei com o vizinho traído e juntos fomos até a casa dele. Ele com a chave, chegamos de fininho, abrimos o portão e pimba! Lá estava o meu marido e a mulher dele, fazendo de tudo em cima da cama. Senhor, eu já sabia que eu estava sendo traída, mas enxergar ali, ao vivo, dói mais do que eu imaginei que iria doer. Só que o que mais me assustou foi a reação do segurança, do marido da vadia que pegava o meu marido. Esse homem partiu para cima do meu marido, mas deu tantos murros, chutes, uma surra,
Ele quase tirou a vida do meu marido. E ele só parou porque eu com a minha força, coitada, que já não é muita, consegui entrar no meio desses dois e implorei para que meu vizinho parasse. Eu comecei a chorar, eu comecei a gritar. Eu disse: vizinho, não faça isso, você vai ser preso, vizinho. Você não pode acabar com a sua vida. Esses dois pilantras não merecem que você vá para trás das grades por causa deles. E depois de muito implorar, ele deixou meu marido lá caído no chão. Enquanto isso, a mulher vestia a roupa desesperadamente para correr, porque ele disse: primeiro é ele, depois é você. E ele foi para cima dessa mulher. E eu, por mais que eu estivesse com muito ódio dessa vagaba, eu disse para o vizinho: não faça isso não. Por mais que você esteja sendo traído, se você fizer isso, você vai sair como errado. Você já bateu naquele pilantra ali. Deixa essa mulher, deixa ela não te merece. E ele, mais uma vez, me ouviu, mas infelizmente acabou dando um belo tapa antes na cara dela e derrubou ela pelo chão. E eu saí dali, sem olhar para trás. Deixei os dois ali. Sério, eu pedi perdão a Deus, mas eu deixei ela caída no chão e deixei o meu marido praticamente desmaiado. E aí, depois de alguns minutos, eu acho que ela conseguiu ligar para a SAMU, porque a ambulância chegou lá. O socorro foi atendê-lo, o meu marido todo quebrado, desconstruído, perdeu até dente, e levaram. Eu deixei a ambulância passar e para mim era um estranho. Eu fiz de conta, que eu nem sabia quem era. E depois disso foi que eu liguei para minha mãe e contei a situação toda. A minha sogra, nossa, me xingou de tudo que é nome. Disse que eu fui cúmplice, que se o filho dela viesse a falecer, eu seria culpada, que isso não se faz, que eu peguei pesado demais. Qual é a mulher que não é traída hoje, minha filha? Acorde, pelo amor de Deus. Você atentou contra a vida do meu filho. Eu disse: não, querida, não fui eu. Foi o marido da mulher que ele estava se envolvendo. Eu não toquei um dedo nele. E sendo bem sincera, seu filho mereceu. Agradeça a Deus que ele está vivo. Ele vai ter a senhora para cuidar dele, porque eu que não vou cuidar. Ele vai sair do hospital e a primeira coisa e única que eu vou querer é que ele assine os documentos do divórcio, porque para mim acabou aqui. Eu que não vou seguir a minha vida, um casamento de fachada com um homem que não me respeita e que sai se envolvendo aí com qualquer mulher de esquina. Que nada, para mim já deu. Eu sei que o marido traído expulsou essa mulher de casa. Os dois moravam juntos, não eram casados oficialmente. A casa era dele. Ele jogou essa mulher na rua, jogou até as calcinhas pelo chão assim, ó. Gente, foi uma vergonha tão grande que eu não precisei nem dizer um ai para ela. A humilhação que ela sofreu já foi tudo. O meu marido ficou internado durante um bom tempo no hospital. Teve que passar por algumas cirurgias porque quebrou alguns ossos. Foi o mínimo, né, que ele merecia. Me desculpe a sinceridade, mas sim, ele mereceu. E depois de algum tempo ele saiu, ficou fazendo acompanhamento médico, terapia, fisioterapia para voltar ao normal. Ficou traumatizado. A princípio não queria olhar nos meus olhos, disse que eu que armei tudo isso, achando ele que ele ainda estava certo. E finalmente nos divorciamos, graças a Deus. E foi uma pior experiência que eu tive na minha vida. Depois de 3 anos disso tudo, quando eu menos esperei, eu conheci um homem, agora um homem com H maiúsculo. Começamos a namorar, namoramos por muito tempo, até que finalmente eu decidi dar uma chance novamente para o amor. Casamos, hoje eu tenho 2 filhos e o meu marido nem de longe me remete ao meu ex do passado, aquele pilantra. Hoje eu tenho um homem que me respeita, um homem que realmente sabe dar valor à família,
não vive de amizades em boteco, em esquinas, não dá ousadia para mulher nenhuma na rua. É um homem que realmente eu pedi para Deus. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sinto muito, amiga, por tudo que você viveu, principalmente pela falta de respeito desse seu ex-marido, pela traição, por toda a turbulência e o pior de tudo, essa pressão familiar. Infelizmente, muitas pessoas romantizam demais e acaba acreditando que quando você está em um casamento, por mais que ele seja um casamento sem respeito, sem amor, sem confiança, você precisa se manter ali porque a família assim deseja. Se você não fosse uma mulher firme, você estaria com esse homem até hoje, porque tanto a sua família como a família dele fizeram de tudo para que você ignorasse os sinais e simplesmente fosse uma boa esposa para o seu marido e deixasse ele aprontar à vontade na rua, porque é normal, né? Todo homem apronta. E a mulher, nossa, a mulher tem que aceitar, porque o importante é que ele dorme todo dia dentro da sua casa. É isso que muitas pessoas dizem. É isso que, infelizmente, até muitas mulheres têm essa visão distorcida. Mas você escolheu se amar. Você preferiu acabar um casamento falido do que continuar com alguém que não te respeitava. Eu sinto muito por todo esse episódio da violência, da agressão. Eu não vou nem me aprofundar porque você já sabe o que eu penso, eu não concordo, mas eu sei que na hora da raiva a pessoa age por impulso. Que bom que você estava ali para impedir que esse homem traído parasse de bater no seu marido e não fosse para cima da ex-mulher dele. Essa mulher ainda levou um tapa do marido, mas se não fosse você, eu não sei se os dois estariam vivos para ouvir essa história, quem sabe. Mas, minha linda, você fez o seu melhor, você tentou, é o que importa. O passado deve ficar no passado. Eu fico feliz em saber que você recomeçou a sua vida. Hoje você tem um casamento saudável, você tem uma família, você é feliz e você vive em paz. E essa história serve de alerta para muitas e muitas pessoas, tá bom? Mais uma vez, gratidão, que Deus abençoe a sua família, o seu casamento, seja feliz hoje e sempre. Deus abençoe. E vocês, amigas e amigos do canal, o que é que vocês acharam dessa história? O que é que vocês têm a dizer para nossa amiga? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!